Já, então tá bom. Então, bom dia. Eu gostaria de agradecer a presença de todas e todos. Quero também agradecer ao Elir, né, do MS, por todo o apoio técnico. Essa é a nossa primeira sessão online dos colóquios Clã Leads, que passará então a acontecer toda segunda a sexta-feira do mês, sempre nesse horário de 11 às 13 horas. A próxima sessão será, portanto, no dia 9 de outubro, né? A gente vai ter outubro, novembro e dezembro. E hoje teremos o grande prazer de contar com Cris Serra, do Clã IMS, com a fala "Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Cristãos LGBTI+, e feministas cristãs na disputa de narrativas nos e sobre os cristianismos no Brasil terrivelmente evangélico". Muitíssimo obrigada por sua participação, Cris. A Cris vai ter, então, um tempo de fala, né? E depois a gente faz o debate. Eu peço que deixem os microfones fechados e o vídeo também. Ele falou que, para a qualidade ficar melhor, a gente deve também fechar o vídeo. E, posteriormente, né, quem quiser fazer perguntas ou comentários, pode se inscrever através do chat, que eu e Fernanda Loureiro, a gente vai organizar o debate depois. Muito obrigada, Cris. Quando quiser começar, pode começar. Bom, bom dia para todo mundo. É um prazer enorme para mim estar aqui com todo mundo, todos vocês hoje. E eu só posso agradecer imensamente aos meus colegas do clã pelo convite para poder estar aqui compartilhando com vocês um pouco da minha pesquisa, e agradecer também a cada um de vocês que tomaram esse tempo para estar aqui hoje, para a gente trocar e refletir juntos. Eu vou compartilhar isso. Então, vamos lá. Em 2017, eu encerrei a minha pesquisa de mestrado sobre as estratégias adotadas pelos grupos brasileiros de católicos LGBT+, para permanecer na igreja. Já durante aquela pesquisa, eu vinha me deparando e coletando material com um foco mais amplo, a partir de entrecruzamentos e encontros com amigas, colegas e companheiras de pesquisa e de militância LGBT e feminista no cristianismo. De lá para cá, eu venho recortando a minha pesquisa de doutorado em torno dos movimentos organizados de feministas cristãs e cristãos LGBT no Brasil, inseridos numa movimentação mais ampla, identificada como um cristianismo progressista, que vem se propondo a fazer uma disputa de narrativas sobre o cristianismo desde dentro do cristianismo. Isso no contexto de uma sucessão de controvérsias públicas e embates políticos e eleitorais que, ao longo da década de 2010, veio consolidando no imaginário político brasileiro a ligação entre religião, sobretudo cristianismo, e conservadorismo. Atores auto-identificados como cristãos e seus aliados, reunidos sob o rótulo convencional de evangélicos, são considerados protagonistas no fortalecimento e ascensão de uma agenda anti-direitos e, particularmente, anti-gênero. Chamados de fundamentalistas, são entendidos como uma força de resistência à modernidade, e, logo, uma força irracional, anticientífica, contrária e até incompatível com a lógica secular dos direitos humanos, a laicidade do Estado, a concepção pluralista de família, a diversidade sexual e de gênero e o ideário feminista. Em meio ao recrudescimento disso, que vem se chamando de conservadorismo, fascismo, fundamentalismo, para citar o livro organizado por Ronaldo Almeida e Rodrigo Toniol, para discutir como essas categorias vêm sendo utilizadas, tem se atribuído grande parte da responsabilidade pela eleição de Jair Bolsonaro presidente, até engasgo, a sua aliança com os evangélicos. E eu trato evangélicos e cristãos sempre entre aspas, como categorias êmicas, cujos sentidos precisam ser examinados e problematizados. Em um dos braços da minha investigação, eu dialogo com pesquisadoras como Sônia Correia, Isabela Calil, Vanessa Leite, Jaqueline Moraes Teixeira, Esther Solano e Rosana Pinheiro Machado, para pensar como, desde antes da campanha, a aproximação entre Bolsonaro e atores cristãos e sua... Alguém está com o microfone aberto. A aproximação entre Bolsonaro e atores cristãos e sua apropriação instrumental de um repertório gramatical e simbólico cristão vem se articulando em torno de uma cruzada antigênero, e como esse elemento antigênero não é acessório nem secundário nas disputas em curso. Pelo contrário, as disputas em torno de questões relacionadas a gênero e sexualidade são centrais e cruciais para a compreensão
da movimentação e ascensão das forças que vêm sendo identificadas como de extrema-direita no Brasil e no mundo, e que eu tenho olhado pelo viés do antipluralismo, procurando entender as articulações entre a perspectiva antigênero e esse antipluralismo. No meu percurso de pesquisa ao longo desses 4 anos, eu venho montando um arquivo com registros de observações de campo em eventos presenciais e agora, na atual quarentena, uma profusão de eventos virtuais, e uma compilação documental de imagens, textos, artigos, postagens em redes sociais, que compõem um panorama da movimentação de atores e organizações de cristãos LGBT+, e feministas cristãs, olhando como esses movimentos articulam os seus discursos, práticas, pedagogias sobre gênero e sexualidade nesse cenário mais amplo de ataques antigênero. Então, o que eu quero compartilhar com vocês hoje é um recorte ainda cru desse levantamento. Eu não tenho a pretensão aqui de apresentar um percurso histórico linear, nem uma enumeração exaustiva de grupos, atores e movimentos. Isso vai ficar para a tese. Eu prefiro aproveitar esse nosso encontro hoje para compartilhar algumas reflexões e achados iniciais dessa pesquisa em curso e trocar algumas ideias com vocês. Então, agosto de 2020. No último mês de agosto, quando a gente ultrapassou o patamar de 100 mil mortos por Covid-19 no Brasil, o noticiário nacional foi tomado pelo caso de uma menina de 10 anos do Espírito Santo, que precisou ser levada para Recife para fazer valer seu direito constitucional à interrupção de uma gravidez, fruto de violências sexuais sofridas por ela ao longo dos últimos 4 anos nas mãos de um tio. Em torno dessa criança e do seu direito ao aborto, há ditos cristãos e pró-vida, ou seus aliados, de um lado, e redes feministas e aliados de outro entraram em confronto direto. Acompanhamos também a notícia das investigações sobre o padre Robson de Oliveira, reitor do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, e suspeito do desvio de 130 milhões de reais. Assistimos à prisão de 5 filhos e uma neta da pastora e deputada federal pelo Rio de Janeiro, Flor de Lis, denunciados por participação na morte do pastor Anderson do Carmo, marido de Flor de Lis, por sua vez é acusada de ser a mentora intelectual e mandante do crime. Vimos ainda a prisão do pastor Everaldo e 2 de seus filhos, acusados de corrupção no governo do estado do Rio de Janeiro. O pastor foi responsável, em 2016, pelo batismo do então deputado Bolsonaro no Rio Jordão, selando aliança entre o futuro presidente e setores evangélicos na política. Eu não vou esmiuçar aqui os casos, porque são recentes e devem estar mais ou menos frescos na memória de vocês. Mas eu começo evocando e sobrepondo essas imagens para criar um pano de fundo para essa conversa. Uma certa percepção sobre atores religiosos comum em determinados setores da sociedade, que, por sua vez, são identificados como não religiosos, como outros em relação à religião. E estou tecendo aqui esse pano de fundo com imagens e sentimentos da nossa memória recente, supondo que aqui há um nós, que não são outros, para uma reflexão sobre como vem se percebendo e construindo dicotomias e antagonismos entre forças e agentes identificados como religiosos, tradicionalistas, fundamentalistas, de um lado, e de outro, atores identificados como laicistas, modernizantes, pluralistas. Quero chamar a atenção para como essas oposições simplificadoras criam incompatibilidades, por exemplo, entre ser cristão e ser LGBT, entre ser feminista e ser cristã, e uniformidades, a percepção do cristianismo e da igreja como um campo monolítico, por exemplo, e também de feministas e LGBTs como campo monolítico. E como essas incompatibilidades e uniformidades podem acabar obscurecendo disputas e invisibilizando e simplificando dinâmicas, para fins de purificação ou desqualificação do nosso próprio lado ou do outro lado, conforme o caso. Nosso, outro. Esses estereótipos simplificadores obscurecem o fato de que as articulações e contradições em jogo não são nem lineares, nem unívocas. Ignoram o caráter dialógico desse processo de gênese, de posicionamentos e de identidade, que é uma produção ininterrupta de uns em relação aos outros, recortando-se uns contra os outros, apoiados uns nos outros. Essas dicotomias remetem à oposição moderna entre religião e sexualidade,
que é entrelaçada a outras dicotomias fundamentais da modernidade, como religião-secularidade, religião-ciência. Enquanto a dimensão religiosa da vida, coletiva e individual, tende a ser representada como antiquada, pudica ou mesmo francamente repressiva, e, como aponta John Scott, também um domínio feminino, a sexualidade é considerada a dimensão mais atualizada e expressiva possível da autenticidade subjetiva. Prevalece também em determinados setores, como observa Juan Marco Vadione, uma interpretação da presença da religião no espaço público como uma falha do princípio laico de separação entre igrejas e Estado, ou um sinal de enfraquecimento da lógica democrática. Essas leituras são conformadas pela ideologia secularista, que supõe o recolhimento do elemento religioso como influência supostamente antimoderna ao domínio privado. Além disso, a tendência é que a dicotomia secular-religioso seja reduzida a progressista-conservador, reforçando a percepção negativa em determinados segmentos a respeito da presença da religião em geral e a respeito da religião em geral e de sua presença no espaço público. Entretanto, abordagens que relegam a religião às margens da modernidade ou da democracia são uma maneira reducionista de compreender e confrontar sua presença nas democracias contemporâneas. Um dos problemas dessa posição refratária às religiões, nas palavras de Cristina Vital e Carol Evangelista, seria, e eu cito, o não reconhecimento da colaboração histórica de tradições religiosas na esfera da cidadania, dos direitos humanos, para a vida social e política do país. Outro seria a percepção de uma unidade religiosa imaginária, onde só há pluralidade. A ampla diversidade de valores no interior dos cristianismos brasileiros se reflete em diferentes modelos de atuação na esfera pública e engajamento social, inclusive atuações pautadas por princípios de justiça social, cidadania, democracia e temas como os direitos sexuais e a livre expressão de gênero e o combate ao racismo estrutural. Ignorar a presença dessa tradição, e a gente vai voltar a essa palavra tradição mais para frente, ignorar a presença dessa tradição religiosa dita progressista na sociedade, ainda que minoritária, só contribui para, e aí eu volto a citar Vital e Evangelista, o fortalecimento político de líderes religiosos e políticos próximos a eles, que usam a religião para obscurecer interesses econômicos e políticos. Então, assim, muito embora no rastro das manifestações de 2013, atores e grupos evangélicos alinhados com a onda conservadora tenham ganhado visibilidade no noticiário político nacional, Joanildo Buriti identifica nesse momento não uma entrada da religião na cena pública, mas um processo de emergência e reorganização de atores diversos. A ascensão do modelo político-eleitoral evangélico de ocupação do espaço público, portanto, não só não implica no desaparecimento de estratégias concorrentes, como, ao contrário, vem provocando a mobilização de atores e grupos identificados como progressistas nos cristianismos, levando à renovação, multiplicação e visibilização de seus espaços e estratégias de ação, tanto em termos de sua incidência pública, quanto de sua incidência no próprio tecido eclesial das religiões estabelecidas, seguindo uma lógica de pluralização e, com frequência, identitária. Assim, na intenção declarada de disputar narrativas sobre e dentro dos cristianismos, surgiram e vêm se consolidando nesse período coletivos de organizações como Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, Evangélicas pela Igualdade de Gênero, EIC, Frente Evangélica pela Legalização do Aborto, FEPLA, Rede Nacional de Grupos Católicos LGBT, Evangélicos pela Diversidade, o Movimento Negro Evangélico, a Rede de Mulheres Negras Evangélicas, só para citar alguns exemplos. Não são grupos estanques. Há uma imensa interlocução e movimentação coletivas, partilha de pautas comuns, mesmo quando escapam ao foco temático de cada coletivo, formação de alianças e parcerias, sobretudo para atividades conjuntas, divulgação de eventos, multiplicação de mensagens. Sobretudo, a gente encontra aí um vasto emaranhado de interlocuções que envolve não só os coletivos como esses mencionados, mas também pastorais e projetos sociais, organizações ecumênicas interreligiosas, igrejas, religiosos e religiosas ordenados, leigos e leigas, aliados e aliadas de outras filiações religiosas ou não crentes, entre outras possibilidades. Esse cristianismo progressista se configura como um campo discursivo de ação na concepção de Sônia Alvarez. Uma rede de indivíduos, coletivos informais, grupos estruturados, ONGs, ocupando espaços diversos,
às vezes combinados, na sociedade civil, na academia, na mídia, nas comunidades religiosas. Mas é também uma malha composta por práticas e pedagogias, discursos, linguagens, retóricas e gramáticas, ideias, temas, valores, visões de mundo e afetos, ao menos em parte compartilhados. E, igualmente, objeto de disputas e tensões. Esse tecido entrelaça os elementos que o compõem e os atores que se identificam com ele, mas de maneira heterogênea. Nele, esse tecido, se observam e áreas de esgarçamento, regiões de maior ou menor densidade que se mantêm em fluxo ao sabor de tensões e convergências, disputas e conflitos, rupturas e alianças. No final de agosto, a sucessão de escândalos, para usar uma palavra cara ao vocabulário bíblico, levou a pastora luterana Luz Marina Campos Garcia a afirmar que as igrejas cristãs chegaram ao fundo do poço, que o cristianismo no Brasil apodreceu e que estamos precisando de uma nova reforma baseada no pensamento crítico, no compromisso com uma sociedade justa e igualitária, numa teologia libertária. O teólogo e pastor auxiliar da Comunidade Batista de São Gonçalo, Ronilson Pacheco, referência da teologia negra no país, escreveu em sua coluna no UOL: grupos pró-vida e pró-família são grupos de ódio que usam a Bíblia como um álibi. Não foram críticas isoladas por parte de atores cristãos. Dom Valmor de Azevedo, presidente da CNBB, causou comoção ao chamar de crime hediondo a interrupção da gravidez da menina de 10 anos estuprada. Sua postagem no Facebook foi rebatida com uma saraivada de críticas, grande número delas por parte de pessoas que se identificaram como católicas. Hedionda é está longe de ser um cristão, de agir como Jesus pregava. Esse posicionamento é abominável. Sou católica, mas acima de tudo sou cristã. Não creio que Jesus iria optar pela vida de um ser gerado em tanta dor e violência no ventre de uma criança que nunca desejou. Dom Valmor, em grande parte das vezes eu concordo com o senhor, mas dessa vez me posiciono contra. Normalmente não sou favorável ao aborto, mas em casos como esse, considero uma importante e necessária exceção. Um manifesto lançado em 25 de agosto e assinado por organizações e coletivos com participação de mulheres cristãs sobre o caso do Espírito Santo, o título não deixa de ser irônico, o manifesto diz: somos leigas, diáconas, catequistas, ministras, reverendas, pastoras, religiosas, teólogas, bispas das mais diferentes expressões da tradição cristã. Somos pessoas batizadas, seguidoras fiéis de Jesus Cristo Nazareno. Nós somos as herdeiras das mulheres silenciadas e violentadas na tradição cristã. A tradição cristã é marcada pelas feridas abertas da misoginia, tornada dogma e doutrina. Toda a hierarquia auto-intitulada sagrada foi construída sobre bases sólidas de ódio a nós, mulheres. Cansamos de ser silenciadas. Nós iremos denunciar esse cristianismo distorcido que foi tornado cruz para nós, mulheres. Não deixaremos mais de falar sobre o direito ao aborto legal e seguro para evitar conflito. Não nos calaremos diante da perseguição às teólogas, pastoras, freiras, mulheres religiosas e não religiosas deste Brasil. Jesus de Nazaré nos autoriza a dizer chega. Basta de hipocrisia em nome da fé. Terminamos esta carta agradecendo ao movimento feminista que soube demonstrar a compaixão irrestrita à menina de 10 anos. Enquanto grupos religiosos destilavam ódio e agressão em nome de Deus, as mulheres feministas se fizeram as samaritanas que souberam demonstrar a incondicionalidade do amor. Entre as organizações signatárias do manifesto estão a campanha Tire os fundamentalistas do caminho, lançada no dia 17 de agosto, que se apresenta em suas redes sociais como uma iniciativa, eu cito, realizada por organizações feministas, entidades baseadas na fé de matriz cristã, afro-brasileiras e indígenas, com o objetivo de alertar a sociedade sobre os avanços dos fundamentalismos no Brasil e o risco que representam a vida das mulheres. E com finalidade também afirmar a importância da pluralidade de crenças e apontar para caminhos e práticas de uma cultura de paz, de respeito e valorização da diversidade. Outra signatária de surgimento recente é a Rede Madalenas,
lançada no dia 22 de julho, dia de Santa Maria Madalena. Uma santa que tem um estatuto muito ambivalente na história do cristianismo. Segundo os evangelhos, Maria Madalena foi a primeira pessoa a receber o anúncio da ressurreição de Cristo. Por isso é chamada de apóstola dos apóstolos, porque entre os apóstolos só tem uma apóstola. Simultaneamente, uma tradição cristã a descreve como uma prostituta, identificando-a como uma mulher adúltera que Jesus salvou da morte por apedrejamento com o célebre "Quem nunca pecou, atire a primeira pedra". Então, essa rede Madalenas, composta inicialmente por 10 coletivos de mulheres evangélicas, se apresenta como uma rede de apoio que oferece escuta ativa e acolhimento àquelas mulheres que se encontram em situação de vulnerabilidade. Ainda que as estruturas patriarcais e machistas da época de Madalena e de hoje queiram negar, nós somos alvo do amor de Deus e nele podemos fazer uma revolução, assim como Madalena fez na história do cristianismo. Com o mesmo nome de Madalenas, foi lançado nessa data também, 22 de julho, o Núcleo Madalenas da Rede Nacional de Grupos Católicos LGBT. E eu cito: "Nos reunimos para empoderar e aumentar a representatividade das mulheres lésbicas, bissexuais, transgênero e pessoas não binárias na nossa rede. Convidamos todas para partilhar experiências e promover novos debates sobre religião, gênero e diversidade, a fim de visibilizar e validar nossas experiências como pessoas de fé. Propomos a busca pelo autoconhecimento, investimento no protagonismo e na liderança das mulheres em nossos coletivos católicos LGBTQI+, almejando a efetiva diversidade." Esses exemplos mostram como essas comunidades discursivas, como diz Sônia Alvarez, disputam as representações dominantes e constituem formações nitidamente políticas nas quais a cidadania é construída e exercida. Os direitos são imaginados e não só demandados. As identidades e necessidades são forjadas e os poderes e os princípios são negociados e disputados, tanto nos campos mais amplos em que se inserem quanto internamente. De fato, o poder, os conflitos, as lutas interpretativas, as disputas político-culturais também são elementos constitutivos dessas formações políticas, que, sendo políticas, serão sempre atravessadas pelas tensões decorrentes de desigualdades e relações desiguais de poder. Foi o que aconteceu no primeiro semestre de 2019, quando, no contexto do julgamento pelo STF, que resultaria na criminalização de atos de homofobia e transfobia, a Frente Evangélicos pelo Estado de Direito começou a ser pressionada para se posicionar. Em abril, o site Ativismo Protestante questionou: quando a frente, dita progressista e alinhada à esquerda, vai sair do armário da homofobia religiosa e defender as causas dos LGBTIs, como a criminalização da homofobia, inclusive a religiosa, e o casamento homoafetivo pelas igrejas cristãs. Com a repercussão da controvérsia, um mês e meio depois, a Frente Evangélicos pelo Estado de Direito publicou no Facebook uma nota protocolar, manifestando repúdio à homofobia, justificado pelos marcos civilizatórios dos direitos humanos e fundamentado na Constituição Federal, esquivando-se, portanto, do debate em termos propriamente religiosos. As tecnologias de comunicação, cruciais para a expansão da visibilidade e atuação de atores religiosos no espaço público, proporcionam a essas dinâmicas um importante suporte material. A popularização das mídias digitais a partir dos anos 2000 veio democratizar o acesso e a capacidade de comunicação social. Os atores ligados ao ativismo político cristão, identificado como progressista, têm se beneficiado da repercussão e do alcance proporcionado pelos novos meios. Essas mídias facilitam o contato e interlocuções, favorecem a formação de redes e as fortalecem. Propiciam a multiplicação dos coletivos e dos grupos de estudos e reflexão, influenciadores e produtores de conteúdo, páginas e perfis no Facebook e no Instagram, grupos de WhatsApp, sites e outros veículos informativos alternativos à grande imprensa, ligados ou não a atores e grupos religiosos, incluindo-se aí o espaço mais ou menos fixo concedido a atores religiosos em veículos diversos, tais como as colunas Diálogos da Fé, com Magali Cunha, na Carta Capital, Feministas, de Simone dos Anjos, no Justificando, originalmente assinada com Jaqueline Moraes Teixeira, as colunas de Ronilson Pacheco no The Intercept Brasil e no UOL, de Raquel Daniel, da Frente Evangélica pela Legalização do Aborto, na Mídia Ninja, e, mais recentemente, de Luz Marina Garcia, no portal feminista Catarinas.
e do pastor batista José Barbosa Júnior, criador do movimento Jesus por Homofobia, na revista Fora. Criam-se, assim, espaços alinhados com pautas progressistas que repercutem as disputas nos e dos cristianismos. É importante, interessante, observar o impacto desses meses de quarentena, mesmo que uma quarentena parcial, sobre esses atores e sua teia de relações, em termos de uma tendência de intensificação do uso das mídias digitais, não só pelo maior número de postagens, mas, sobretudo, mediante a multiplicação de celebrações, entrevistas, rodas de conversa, palestras, seminários e outros eventos com transmissão ao vivo, as lives, que têm ampliado a repercussão e o alcance do trabalho desses movimentos, aprofundando a interação com o público e promovendo uma ramificação e um adensamento das articulações entre os atores no campo, com uma proliferação também de iniciativas conjuntas. A Rede Nacional de Grupos Católicos LGBT, por exemplo, realizou sua primeira live no Instagram no dia 24 de março. Vieram em sequência uma celebração de Quaresma, um tríodo pascal e o lançamento do site da rede. Em maio, foram 3 lives no Instagram e uma celebração com a temática da mulher e seu lugar na igreja. Uma série de 7 vídeos com pessoas convidadas de outros movimentos em preparação para Pentecostes e uma celebração de Pentecostes. No mês de junho, foi realizada uma campanha de depoimentos de católicos LGBT dos coletivos da rede, com a hashtag Testemunhos da Diversidade, e uma celebração do orgulho. Em julho, seriam iniciadas as atividades do Núcleo Madalenas e realizou-se a celebração de 6 anos da rede. Nessa ocasião, foi lançado um e-book com 21 depoimentos da campanha Testemunhos da Diversidade. Em agosto, foi feita uma celebração da visibilidade lésbica. Nesse ínterim, multiplicaram-se também as celebrações e eventos organizados pelos coletivos da rede, inclusive com intercâmbios entre os diferentes grupos. Em junho, também o Evangélicos pela Diversidade lançou, com a plataforma Interseções, uma campanha intitulada hashtag Fé na Diversidade. E eu cito, uma iniciativa para lideranças expressarem pedido de perdão com relação à LGBTfobia das igrejas e organizações evangélicas, assim como para reconhecer, celebrar e afirmar a diversidade sexual e de gênero. Foram disponibilizadas também, nessa plataforma, uma declaração em reconhecimento da dignidade e do amor de Deus às pessoas LGBTI+, já subscrita por 135 lideranças evangélicas, para coleta de novas assinaturas e uma série de relatos em áudio, vídeo e texto de experiências de pessoas LGBTI+, e evangélicas com as igrejas. Assim, apesar do seu caráter minoritário em termos numéricos, esses movimentos enunciam e põem em circulação códigos culturais cujo alcance é potencializado pelas novas tecnologias de comunicação. Mas, para além dessas mídias em sentido estrito, a própria trama de conexões no campo serve de caixa de ressonância. Em termos tanto analíticos como normativos, a perspectiva dinâmica de campos discursivos de ação será útil para evitar a armadilha da fixação de identidades e dos limites que as distinguem, que obscurece o olhar e paralisa a imaginação, e ultrapassar polarizações e dicotomias. Permite perceber, a categoria campos discursivos de ação permite perceber que entre um lado e o outro, as fronteiras se delineiam num jogo relacional, não são definidas em função de algo específico de cada um. Os campos se interpenetram e o intercâmbio, o aprendizado mútuos de linguagens, de valores, de estratégias são constantes. Os atores identificados como religiosos absorveram a linguagem e as táticas de seus adversários ou aliados, conforme o caso, no embate em torno do espaço público no mundo secularizado. Incorporaram novas ferramentas de intervenção na sociedade. O secularismo estratégico na linguagem, que lhes permite apropriar-se da linguagem e do modus operandi jurídico e científico, a fim de defender suas posições e ou contestar seus oponentes e seus próprios termos. A onguização, que lhes proporciona instrumental jurídico para agir na esfera civil secular. A reivindicação de uma cidadania desde a sua identidade religiosa. São estratégias mimetizadas pelo religioso e adaptadas para fins de legitimação perante seus outros, sejam eles adversários ou aliados, no espaço para além das suas fronteiras. Mas ao adentrar o campo alheio, o religioso se deixa penetrar. Pode também ser contestado no seu próprio terreno por seus outros, porque as fronteiras são permeáveis, afinal.
E a existência mesma da fronteira é suscetível à superação, transformação e diálogo, num fluxo constante de negociação. Daí que, desafiada pelos seus pares, religiosos ou não, a comprovar o seu caráter progressista, adotando uma posição anti-homofóbica e anti-transfóbica, a Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito se justifica em linguagem jurídica. Nem uma palavra em idioma cristão, talvez para não se deslegitimar como interlocutora religiosa. Outros exemplos são o lançamento de uma pré-candidatura coletiva de cristãos de esquerda na Câmara Municipal de Porto Alegre em 2020 e um movimento concentrado no estado de São Paulo por uma bancada evangélica popular. E eu cito, um movimento popular de evangélicas e evangélicos que desejam participar de forma direta na política. À luz da palavra de Deus, queremos promover políticas públicas concretas que cessem com a desigualdade social e promovam justiça, paz e dignidade para todas e todos. Nosso propósito é ocupar as câmaras e assembleias, em ano de eleições municipais, com uma bancada evangélica popular que lute e defenda os direitos do nosso povo. Faremos isso indicando e apoiando nossos irmãos e irmãs que se dispõem a essa luta nas candidaturas de forma pluripartidária. Não há nesse movimento e sua intenção uma expressão unívoca de pensamento político ou teológico, mas nos reunimos a partir de nossa identidade e preceitos básicos teológicos e políticos que partilham do entendimento de papel como cristãos evangélicos, agentes do reino de Deus para a promoção da transformação social. Inserida nesse movimento estão, por exemplo, a candidatura à prefeita de Osasco, da cientista social Simone dos Anjos, da Rede de Mulheres Negras Evangélicas, das Evangélicas pela Igualdade de Gênero, responsável pela coluna Feministas no Justificando, que diz: como pessoa evangélica, tenho irmãs e irmãos que caminham comigo na defesa do Estado laico. Sim, nos assumimos como evangélicos, não para evangelizar pessoas, mas para provar que pessoas religiosas podem e devem fazer política laica para o povo e popular. Estamos em uma disputa de narrativas evangélicas e evangélicos. Não votem em pessoas por serem pastoras, pastores ou evangélicas evangélicos. Votem em pessoas porque elas estão do lado do povo. Outra candidatura é a da reverenda Alexia Salvador, das igrejas da comunidade metropolitana, primeira mulher trans ordenada numa igreja cristã na América Latina, que diz: aprendemos com o próprio Jesus a subverter o sistema. Ele, a todo tempo, ressignificava a religião. Quando ele disse que não veio abolir a lei, estava dizendo que era para irmos além. A lei é o amor, a promoção da cidadania, a ruptura com as práticas evangélicas de subalternização e colonização dos nossos corpos e desejos. Não compactuamos com esses tais valores cristãos que geram morte, perseguição e retirada de direitos. Então, outra demonstração da porosidade e maleabilidade das fronteiras está na adoção de um discurso de direitos e uma reivindicação de cidadania plena nas igrejas por parte de cristãos LGBT e cristãs defensoras da legalização do aborto, bem como a denúncia de violências e desigualdades estruturais nas igrejas com relação a gênero, raça ou sexualidade, nos termos das pautas feministas, da luta antirracista do movimento LGBT+. Um exemplo desse tipo de denúncia se deu em julho de 2019, quando a Juventude Batista Brasileira promoveu um evento chamado Despertar 2019, um evento de 4 dias realizado na Igreja Batista Atitude, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, que é a igreja frequentada pela família Bolsonaro. Estava prevista na programação a mesa redonda Descolonizando o Olhar, o racismo atinge a igreja? Com Fabiola Oliveira, da Odara Cultura e Missão, e Marco Davi Oliveira, do Movimento Negro Evangélico. Uma semana antes do evento, ambos começaram a sofrer ataques difamatórios nas redes sociais, encabeçados por 2 pastores brancos. A pressão surtiu efeito. Por decisão da Convenção Batista Brasileira, CBB, os 2 foram desconvidados. 3 dias antes, Fabiola tinha postado no seu perfil no Facebook uma carta aberta ao Brasil Batista, denunciando: só Jesus expulsa o racismo da Igreja Evangélica Brasileira. Mas antes de expulsá-lo, Jesus o revela. Ele faz com que seu nome seja conhecido, racismo. Cancelada a mesa, Fabiola assinalaria em nova postagem a respeito. A pergunta que dava título à mesa foi respondida. A controvérsia chegou a obter nos meios evangélicos alcance suficiente para que ela celebrasse um debate que era para durar 1h30 num congresso, está durando mais de 100 horas,
um debate que se dá ainda tímido nas igrejas locais, tomou o Brasil todo. Há interseções importantes de raça, gênero e classe e a luta antirracista na igreja que são trazidas à pauta por movimentos negros evangélicos, especialmente por coletivos de mulheres negras evangélicas, que escapam ao escopo dessa apresentação, mas que eu não posso deixar de mencionar aqui. Como movimento emblemático, registro a fundação, em agosto de 2018, da Rede de Mulheres Negras Evangélicas, a partir da inquietação diante da, aspas, invisibilidade das questões que afetam especificamente as mulheres negras evangélicas no seio do protestantismo brasileiro. Na análise de Simone dos Anjos, que além de integrante da rede, é pesquisadora, a análise que ela faz numa palestra proferida no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, em outubro de 2019, para Simone, quando mulheres evangélicas reivindicam sua identidade negra, elas quebram um pilar da sustentação da igreja, que é a demonização do negro. A propósito da divulgação dos resultados de uma pesquisa do Datafolha em janeiro de 2020, que confirmou que 59% dos evangélicos brasileiros se identificam como negros ou pardos, e são, em sua maioria, mulheres, Camila Mantovani e Raquel Daniel, da Frente Evangélica pela Legalização do Aborto, denunciam como a demonização dos próprios evangélicos por setores da sociedade brasileira corresponde à reprodução de uma série de opressões de classe, de gênero e de raça, historicamente constitutivas da nossa sociedade. Em um comentário publicado no site da Mídia Ninja, onde a Raquel Daniel tem uma coluna, elas salientam que, uma vez que a parcela evangélica da população, em especial pentecostais e neopentecostais, é predominantemente composta por negros, pobres e mulheres, demonizar os evangélicos significa demonizar a classe trabalhadora, as mulheres e, aspas, o povo preto e sua religiosidade, endossando o discurso racista e reforçando a teologia colonial que se apropriou do cristianismo. E eu cito, em vez de rir da espiritualidade pentecostal, olha a beleza de uma espiritualidade negra que se manifesta no corpo, na dança, no sapatear, no falar em línguas, e o quanto é essa espiritualidade que mantém esse povo de pé. Essa espiritualidade da qual a gente tem debochado é negra, ancestral e sagrada. Os movimentos feministas cristãs lançam mão não só do paradigma da teologia feminista e outras teologias contextuais, mas, sobretudo, de uma retórica, uma gramática e uma pedagogia cristãs, para realizar, especialmente junto às mulheres cristãs, um debate, sensibilização e esclarecimento de temas caros ao feminismo, um foco especial na denúncia e no combate à violência de gênero nas igrejas, comunidades e espaços de vivência de fé, e na militância pelo direito ao aborto legal e seguro, mas também em articulação com as pautas antirracista e da diversidade sexual e de gênero. A pastora luterana Romy Benck, membro do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil, CONIC, defende a importância da aliança entre mulheres feministas religiosas, especialmente cristãs, e não religiosas. Para ela, a hermenêutica patriarcal da Bíblia é um dos principais pilares de sustentação do patriarcado. Ela argumenta, e eu cito, que a violência contra a mulher tem uma base de argumentação teológica também. De fato, o movimento de feministas cristãs pretende acionar, para o enfrentamento da violência e subversão do ordenamento de gênero hegemônico, uma retórica e gramática cristãs, recursos tantas vezes instrumentalizados para justificar e legitimar tanto a violência quanto o ordenamento de gênero hegemônico. Analogamente, os grupos e movimentos cristãos LGBT organizados no interior das igrejas, e aqui eu assinalo, né, que além de movimentos nacionais de católicos e evangélicos, há coletivos específicos de luteranos, de metodistas, diferentes movimentações em outras denominações, e as igrejas chamadas inclusivas, voltadas mais expressamente para o público LGBT+. Então, esses grupos e movimentos cristãos LGBT dentro das igrejas têm como tônica a permanência e a demanda por espaço e reconhecimento em seus ambientes eclesiais de origem, constituindo espaços de dissidência e resistência, especialmente naquelas comunidades e instituições religiosas mais pautadas pelo rigorismo moral e defesa de uma ordem sexual e de gênero restritiva. Na atuação desses movimentos, mesclam-se trabalho pastoral, ativismo e uma produção acadêmica que já não se restringe ao campo da teologia, adentrando especialmente as ciências da religião e as ciências sociais. Simone dos Anjos chama atenção para esse diálogo entre ativismo e academia ao destacar o papel crucial
que é tema da sua pesquisa de doutorado em andamento, do recente e crescente acesso de mulheres negras ao ambiente e à formação universitária via políticas de ação afirmativa na constituição do feminismo negro evangélico. Algumas estratégias recorrentes, adotadas em diferentes pontos e momentos dessa rede, com diferentes graus de radicalidade, remetem a uma perspectiva de autonomização moral, que envolve uma releitura crítica e situada histórica e culturalmente das escrituras e outros documentos eclesiais. Ao procurar ultrapassar a concepção eclesiológica, concepção de igreja, que deposita a prerrogativa de uma verdade última sobre Deus e o sentido da existência humana na autoridade magisterial, na autoridade da hierarquia, ao encontrar uma posição de maior autonomia pessoal e coletiva, esses atores caminham na direção de superar uma atitude apologética que procura se justificar e se legitimar. E, em vez de pedir permissão para entrar ou permanecer na igreja, afirmam não só a sua presença, mas o seu direito de estar aí. Essa mudança de ponto de vista permite a eles questionar a legitimidade de uma igreja que se diz seguidora de Cristo, mas promove a violência e a exclusão. Nesses movimentos interligados e nas movimentações mais amplas de cristãos progressistas aos quais esses movimentos se entrelaçam, a gente pode ver uma dinâmica que remete à discussão de poder pastoral por Foucault, que fala dos elementos fronteira que não são exteriores ao cristianismo e que desempenham um papel central nas contracondutas que criam resistências ao exercício do pastorado cristão, expressões de Foucault. O que aponta para o permanente jogo de apropriações e construções mútuas de sentido no campo religioso e entre o campo religioso e os seus outros. Aqui é emblemático o acionamento da categoria tradição no campo. Utilizada com frequência no singular e com T maiúsculo, tem o efeito de cristalizar categorias e relações que são convencionais, como arranjos familiares, papéis de gênero, por exemplo. Revestindo essas categorias de uma qualidade universal e transcendente, a tradição torna essas categorias impermeáveis à análise política. Quer dizer, obscurece o fato de que identidades e lugares sociais são construídos relacionalmente, num jogo permanente de disputas, alianças e negociações. No limite, exclui a possibilidade de autonomização moral. Assim, diferenças hierárquicas são, ao mesmo tempo, legitimadas e invisibilizadas. Quando ordenamentos sociais são tratados como absolutos, qualquer estranhamento dos valores que os sustentam, qualquer risco, mesmo percebido, de interrupção da reprodução desses valores, são entendidos como uma ameaça de deterioração do tecido social, o que põe em risco a própria sobrevivência da sociedade, mobiliza ansiedades sociais de vasta intensidade emocional que tendem a assumir contornos de pânico moral. Nesse contexto, a suposta necessidade de resgatar a tradição singular, unívoca e inequívoca e a denúncia da degradação dessa tradição ou ameaça de degradação se constitui não só numa poderosa estratégia de referendar as normas e ordenamentos vigentes, mas numa eficiente pedagogia para a transmissão e reprodução dessas normas e ordenamentos. Aqui eu me remendo à discussão de historiadores como Eric Hobsbawm acerca dos processos de invenção das tradições. Hobsbawm aponta como a produção contínua de tradições, aponta para a produção contínua de tradições e assinala que as disputas e negociações em torno da transformação e consolidação de tradições não se restringem às sociedades ditas tradicionais, mas, ao contrário, ocorrem intensamente nas sociedades modernas. Nesse sentido, é importante lembrar como, historicamente, vem se articulando discursos que evocam uma tradição acerca da diversidade sexual e de gênero, ou dos estereótipos de gênero e do lugar de mulheres e homens na sociedade em relação em reação ao tensionamento feministas e movimentos LGBT+, por exemplo. O acionamento da categoria tradição no discurso de combate à ideologia de gênero para a legitimação de determinadas normas sexuais e de gênero é talvez o exemplo mais atual. Entretanto,
Movimentos de cristãs feministas e de cristãos LGBT, assim como o campo mais amplo de cristãos progressistas, evocam e remetem a outras tradições. E aqui eu vou começar a utilizar termos étnicos. Falam de uma tradição cristã de denúncia e combate às desigualdades, opressões e injustiças, que não compactua com os poderosos do seu tempo. Tradições que criticam e se opõem frontalmente a um legalismo vazio e moralismo hipócrita. Tradições que remetem a amor, acolhimento, serviço, falando em uma tradição revolucionária de luta contra a injustiça, que impõe a quem segue Cristo o dever moral de se colocar sempre ao lado daquelas pessoas mais pequeninas, desamparadas, excluídas, marginalizadas e violentadas. Falam em tradições de libertação de opressões e autoridades terrenas, inclusive a religiosa. Aqui se vê claramente o acionamento da categoria tradição e das disputas em torno dela como pedagogias de gênero e ordenamento social e sexual. Dois pontos importantes, diretamente relacionados a essas disputas em torno da construção e desconstrução, invenção e apagamento, legitimação e deslegitimação de tradições, seriam, uma exploração que eu venho fazendo do uso da categoria imaginação como estratégia de criação de projetos e horizontes políticos para o mundo. E 2, dialogando com Donna Haraway, uma comparação entre a imagem de Deus projetada por uma experiência patriarcal do cristianismo e por outras experiências, e como essas diferentes imagens de Deus expressam cosmovisões específicas que constituem projetos políticos de mundo e se articulam também como pedagogias sociais. Mas são discussões que ainda estão muito incipientes na minha pesquisa e que eu preciso ainda amadurecer mais. Então, eu encerro assinalando que, ao reivindicar autonomia, para dizer quem são, decidir se e como conciliar suas identidades e pertenças múltiplas, cristãos LGBT e feministas cristãs me configuram todo o campo. Ampliam o limite do que significa ser cristão. Ampliam os limites do que significa ser LGBT e do que significa ser feminista. Ampliam os limites do mundo que supõe essas identidades incompatíveis. Ampliam os limites da norma binária, cisgênero, heterossexista e familista e dos ordenamentos e hierarquias por ela estabelecidos, tensionando lugares e papéis de gênero. E apontam claramente para a pluralização do religioso. Bem, é isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Agora eu não sei como é que eu saio daqui. Pronto. Agora eu vou beber água. Acho que a gente pode abrir os vídeos agora. Quem desejar abrir. Muitíssimo obrigada, Cris, pela excelente fala. Acho que trouxe muitas questões para a gente debater aqui. Quem, então, quiser fazer comentários, perguntas, pode colocar aqui no chat, que a gente vai organizando a ordem das inscrições. Eu não sei botar essas palminhas, também quero botar uma palminha. Só dar, enquanto isso, enquanto as pessoas vão se inscrevendo, só dar um aviso para a semana que vem. Vai ter um evento em parceria do CLAM com o PAGUR, da Unicamp, né? Gênero e Desigualdades e Saúde, com a sessão Aborto e Movimento Feminista no Brasil, como ser resistência no contexto conservador, que vai ser exibido no canal do YouTube do CLAM, dia 16 de setembro, quarta que vem, às 18 horas, e dialoga muito com a fala da Cris. Eu não sei se tem como colocar a imagem do evento aqui. Enfim, mas vai contar com a fala da Carla de Castro Gomes, Emanuele Góes, Gabriela Rondon, Morgane Buzo, Paula Viana e a mediação da Alessandra Brito. Bom, já temos alguém inscrito para falar? Jane colocou a pergunta no chat. Você quer falar, Jane, ou prefere escrever mesmo?
Posso falar. A minha pergunta é muito impressionante tudo que a Cris traz, conjunto, como você fala, né? Como comunidades discursivas, e como que as mídias digitais hoje em dia facilitam os contatos e interlocuções. Você dá vários exemplos de ou influenciadores ou intelectuais do campo que contribuem, têm contribuições, por exemplo, você dá uns exemplos: Intercept, Brasil, Mídia Ninja, Revista Fórum. Cris, a gente cria uma bolha. Eu sou uma pessoa que me reputo uma pessoa progressista, que recebo muitas informações de grupos igualmente progressistas e nunca recebi uma informação sobre esses. Tudo bem, pode ser culpa minha, mas o que eu quero dizer é o seguinte: uau, a gente tem essa bancada, chamada bancada evangélica, no Congresso. Você tem um conjunto de pastores horrorosos que influenciam na política do município do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, do estado não sei de onde, e você tem esse conjunto riquíssimo, né, de pensamento, de interlocução, mas, gente, não conseguimos fugir da bolha. Essa é a questão. Então, eu fico extremamente preocupada com isso. Se a bolha, interar como a gente fura a bolha, não é? É necessário, não sei. Você deu o exemplo dessas tentativas de contrapor essas bancadas conservadoras com o lançamento de candidaturas de bancadas evangélicas progressistas. Talvez isso possa ser um caminho, mas eu fico assim muito impressionada com isso, né? Com o bolismo, né, em que vivemos. Eu estou vendo que tem... Cris, prefere então... É melhor a gente fazer umas perguntas e... Um bloco, né? Então, agora, Amaral, por favor. Marina. Oi, Denise. Oi. Oi. A Denise fechou o microfone. Oi, me escutam? Denise, seu microfone está fechado. Não, a Jane estava falando, eu estava lendo o chat, tem uma pergunta do José Luiz, eu não sei se ele vai falar. Sim, eu estou colocando aqui a ordem. Amaral. Que casa com essa da Jane. Quem quiser falar pode ir escrevendo, que vamos por ordem para organizar. Então, primeiro Amaral, depois José Luiz, depois Tatiane. Ok, vou abrir o vídeo para ver se não perdo a conexão, porque quando abro fica calado. Bom, parabéns primeiro para a Cris, muito interessante a exposição. Eu tenho uma pergunta específica. Neste momento estou fazendo um trabalho sobre o levantamento de fundamentalismos na América Central. E uma das coisas que todos os países estão falando, e isso também é muito claro em Brasil, é o poder mediático que tem os fundamentalismos religiosos. Chame-se canais de televisão aberta, rádio, mídia. Então, minha pergunta é se esse grupo eles tem uma proposta mediática para fazer contrapesos narrativos. Porque aqui, por exemplo, estão passando em todos os canais. Já me falaram que todas as novelas brasileiras de Moisés e tudo demais estão sendo exibidas nos horários nobres, que antes era para outro tipo de novela. Então, eles que posição têm sobre esse ponto, sobre esos meios de comunicação massivos? Ou seja, se não tem acesso a esses meios de comunicação massivos, passa possivelmente o que já estava questionando. Ficam em uma bolha e que não tem repercussão social. Então, essa seria como minha pergunta. Parabéns novamente. Obrigado.
Agora, José Luiz, por favor. Bom dia. Oi, Cris, tudo bem? Oi, querido, tudo bom? Tudo certo, muito obrigado. Obrigado pelos organizadores por possibilitar este encontro. Eu queria um comentário, talvez uma réplica a respeito. Cara, desculpa, antes do seu comentário da sua réplica, eu preciso falar que é maravilhoso ver você com esse microfone super profissional de músico. A gente tem os brinquedos da gente, né? Maravilhoso, maravilhoso. Desculpe, perdão. Foi só um lapso. Então, eu conheço o trabalho da Cris a partir da live que aconteceu do Conselho de Leigos e Leigas do Brasil, que teve um alcance muito importante, né? Que deu muita força aqui em Curitiba, né? E também em outras regiões. Eu moro aqui em Curitiba. Depois eu quero perguntar de onde que é o Amaral, porque tem um sotaque parecido ao meu, né? Acho que o Amaral é salvadorenho. Opa! Você é peruano, né, Zé? Isso mesmo. E uma felicidade também que compartilho é que a Cris para mim já a Cris é uma autora de referência, né? E ela, com a publicação que ela fez com o livro dela, que pega o hino de Se Calarem a Voz dos Profetas, a gente se inspirou nisso para participar do Grito dos Excluídos aqui em Curitiba, né? Depois eu te passo o link, Cris, do vídeo. Foi publicado pela Arquidiocese de Curitiba, mesmo com forças, né, que às vezes complicam um pouco o diálogo na igreja, mas foi publicado e foi muito bom, onde participam a dimensão social, que dentro da dimensão social está a nossa amiga Silvia Creus, né, com o grupo de acompanhamento pastoral com pessoas LGBT, né? Então, estamos dizendo de que temos nossos amigos, né, irmãos LGBT, parte da Igreja Católica, cantando em um vídeo no site da Arquidiocese, né? E eu acho que isso foi muito interessante, porque dá visibilidade, né? Por outro lado, esse fenômeno que temos das mídias e das redes sociais dá as mesmas ferramentas também para os fundamentalismos, né? E as pessoas que defendem a tradição, né? Lembro que estava tendo no site da Arquidiocese um debate sobre terra, né? E na hora apareceu uma página do nada dizendo Observatório Católico. Eu falei, ué, da onde que eles saíram, né? E eram uma ou duas pessoas, imagino, que na hora criaram um perfil, uma página, se intitulando como Observatório Católico de Curitiba, né? Atacando, né, ao vivo, né, nas mensagens, essa discussão, né, esse bate-papo promovida pela Arquidiocese. Então, digamos, esta diversidade, né, de identidades virtuais, inclusive estão deslegitimando algumas hierarquias eclesiais dentro da Igreja Católica, né, que estão começando a acolher, né, estão começando a escutar as vozes dos profetas, né? Então, eu queria, se você, Cris, gostaria de comentar um pouquinho, porque imagino que isso acontece direto, né? Inclusive, lembro de que as pessoas que estavam cuidando da live, elas tinham uma equipe especificamente cuidando dos comentários, identificando pessoas mal intencionadas que poderiam, digamos, dar algum problema com a Arquidiocese e com o arcebispo, inclusive, né? Porque a gente sabe que essa abertura tem que ser com carinho, com diálogo e cuidando dos territórios para não quebrar, né? E sim somar. Obrigado, Cris. Então, temos agora a Tatiane e depois Horácio. Olá, me escutam? Meu telefone está aqui baixinho, estou escutando vocês baixo, espero que vocês estejam conseguindo me escutar. Sou Tatiane, estou fechando agora serviço social pela UFRJ e muito por conta do tema da legalização do aborto, né, tenho tido contato com companheiras como a Camila Montevani, que é da frente, né, evangélica pela legalização do aborto, uma iniciativa que eu acho muito importante. E eu gostei muito da exposição inicial de todo o debate que foi apresentado, mas eu tenho uma dúvida a partir de uma conversa que eu tive com uma mãe de santo
que inclusive foi professora de serviço social, né? Então tenho trabalho há anos discutindo identidades culturais, movimento negro, e agora, por conta das eleições de 2020, numa conversa, ela colocou uma preocupação que é a que eu tenho, que eu gostaria de socializar com vocês. Eu acho que é muito importante, eu acho que não há espaço vazio e que é muito importante as disputas, né? A mulher evangélica, ela é uma totalidade de uma série de outras coisas, né? Então, ela é uma trabalhadora, ela pode ser uma lésbica, uma mulher trans, ela pode ser uma mulher negra que vive, né, do seu empreendedorismo. Então, ela vai ter uma série de coisas que a constituem. E eu acho que esses espaços refletem isso, né, que não há uma homogeneização. Então, você tem grupos evangélicos de direita, mas você também tem grupos evangélicos de esquerda, você tem grupos evangélicos que pensam o direito das mulheres, o direito dos negros e das negras, dos homossexuais. Então, eu acho que é muito importante, saúdo muito. Qual é a minha dúvida? Tem a ver com a orientação organizada para a disputa eleitoral. A gente vive num momento, né, onde a hegemonia não é a hegemonia dos evangélicos, é a hegemonia do capital, que se utiliza aí de setores evangélicos, inclusive, para uma agenda mais conservadora, para uma agenda que, junto a isso, tem retirada de direitos. Então, eu não sei se a gente tendo candidaturas especificamente evangélicas, se a gente, por exemplo, acho que a gente vai disputar esse espaço, mas também a gente não vai, com isso, reforçar uma segregação, um choque, por exemplo, com as religiões de matrizes africanas. Essa professora dizia, olha, eu acredito muito que tem figuras como o pastor Henrique Vieira, que são nossos aliados. E eu saúdo muito, eu tenho plena confiança. Mas ela dizia, qual é o meu medo? É que seja um evangélico disputando com um evangélico. Então, mais uma vez, aqueles que são de religiões, por exemplo, de matriz africana, ficam fora do debate. E não é só não ficar fora, né? É como se a gente tivesse uma hegemonia e que essa hegemonia, na escolha religiosa, essa pudesse disputar os espaços e aqueles que mais sofrem estariam mais uma vez fora disso. Não sei se eu me fiz compreender, mas é uma preocupação. Eu acho que precisamos formar grupos, ter movimentos coletivos, mas eu acho que a gente tem que ter cuidado como a gente acena para essa disputa mais direta em relação a governos, né, a prefeituras. São dúvidas que eu gostaria muito de trocar com vocês. Horácio colocou a pergunta no chat. Eu não sei se o Horácio quer falar. Horácio. Posso até, quando eu começar a enrolar e ficar confuso. Mas aí, bom dia a todo mundo. E, Cris, eu não quero deixar de dizer, né, quanto feliz eu estou que essa conversa esteja acontecendo, né? Você sabe quanto eu admiro, realmente, quanto eu aprendo permanentemente com o teu trabalho. E aí, minha pergunta é voltando um pouco ao contexto que você colocou, porque tuas hipóteses que são riquíssimas, eu acho, são acerca do próprio movimento, desses próprios movimentos que você está acompanhando, né? Mas eu estou preocupado também, e acho que bate bastante com a preocupação da Jane, inclusive, por esse efeito paradoxal dessa bolha, né? E de quanto o que você está retratando pode ser o grau de visibilidade mais público que tem o que você está retratando, em comparação com a hipervisibilidade e todas as tecnologias de expansão que o evangelismo mais conservador tem. A preocupação que eu estou trazendo é acerca de que efeitos esses movimentos que você está acompanhando, você observa que eles têm, como em comunidades acadêmicas, né, que apenas a sociologia e antropologia da religião no Brasil
está atenta e ciente desses movimentos, você vai um pouquinho mais longe, você vai para a ciência política e já complica, já é outro panorama. Então, você tem algum registro dos efeitos concretos que essas mobilizações estão tendo em comunidades que, de alguma maneira, bastante reativas a conceder essa voz a esses evangelismos progressistas, né? Entende o que estou falando, né? Qualquer coisa a gente aí fica escrito um pouquinho, de um modo um pouquinho mais sofisticado. Tem mais alguma pergunta inscrita? A Denise quer perguntar e acho que depois a gente pode fechar esse bloco, né? Para não ficar grande. Muito grande. É só uma complementação. Cris, parabéns mais uma vez. É só uma complementação, Cris, do que já foi falado. Como é que você vê os movimentos mais mainstream, como pastor Henrique Vieira, né? Como a gente tem Newton Bonder no judaísmo e Leonardo Boff e outras vozes internas à Igreja Católica, como é que você vê a articulação entre essas personalidades ou movimentos? Eu não sei, eu queria até que você caracterizasse como é que você vê, por exemplo, pastor Henrique Vieira, essas pessoas que são midiáticas, que eu acho que vai de encontro um pouco ao que a Jane falou. Existem vozes, vamos dizer, de esquerda religiosas, midiáticas, não é? Em várias religiões, inclusive nas de matriz africana. Então, eu queria saber como é que você vê a articulação entre essas vozes que aparecem na mídia, né? Até na mídia mesmo grande, como TV Globo e etc., e os movimentos que você está estudando. Bem, peraí que a Jane perguntou alguma coisa aqui. Peraí. Tá. Ok. Acho que as perguntas se interligam, né? De muitas formas, em muitos níveis, e eu vou tentar responder mais ou menos na ordem, mas eu acho que alguns pontos nos meus comentários vão tocar outras perguntas, né? Começando pela pergunta da Jane sobre a bolha, essa questão das bolhas é uma questão que atormenta a gente, né? O que a gente faz com essas bolhas? Eu venho me colocando, como eu não sou só pesquisadora, como, aliás, eu me forjo pesquisadora a partir de uma militância, eu me ouço dizendo inúmeras vezes, com enorme frequência, o quanto eu venho cultivando a minha bolha há anos, cuidadosamente. E aí é até assim, uma questão metodológica na minha pesquisa, assim, poder falar do lugar muito peculiar onde eu me encontro, em termos como um ponto de entrecruzamentos e entrelaçamentos de pessoas, de grupos de movimentos, de lugares diferentes, como ativista, como pesquisadora, como enfim. Eu acho assim, responder diretamente à pergunta da Jane, assim, como é que fura a bolha? Eu acho que isso é uma pergunta que hoje ninguém sabe responder muito bem, né? Mas, por outro lado, eu acho que talvez, respondendo com uma outra pergunta, né, com outro questionamento, como que essa conceituação de redes e de campos discursivos de ação da Sônia Alvarez, por exemplo, como é que essa concepção de redes que se entrelaçam, como é que ela se articula com essa imagem das bolhas? Eu acho que isso é uma pergunta
importante para a minha pesquisa, inclusive. Sou muito grata a Jane por ter colocado essa questão, porque realmente assim, é uma coisa que tem que ser pensada. Pegando um pouco, articulando essa pergunta da Jane com a pergunta que a Denise acabou de fazer sobre... Eu achei muito interessante a Denise chamar de mainstream, chamou muito a minha atenção, assim, chama de mainstream certas figuras. Eu não sei se isso é muita ousadia, chamar de mainstream. Mas eu entendi. É a galera que fura a bolha, eu entendi. Pessoas que, de repente, estão na Globo, né? Mamãe, estou na Globo, né? Não, eu quis dizer mainstream da bolha. Sim. Porque da bolha chega a Globo. Acho que você entendeu, né? Entendi. Uma pessoa fura bolha que nem o Henrique, eu sou muito ligada à comunidade do Henrique Vieira, que é a Igreja Batista do Caminho. Aprendo muito com grandes amigos que fiz naquela comunidade. E por isso eu acho que é importante a gente poder olhar, pensando nessa perspectiva de redes e campos que se articulam, como um ponto isolado como Henrique Vieira, que emerge e chega a lugares, por exemplo, de uma mídia mais de massa, como o Zé Luiz chamou a atenção, que chega na Globo, que chega na Globo News, que chega no GNT, né? Que chega no jornal, que começa a virar figura de referência para ser entrevistada e dar declaração no jornal quando tem que discutir algum tema polêmico. Essas figuras, elas não aparecem do nada, né? E é interessante, talvez isso volte um pouco à pergunta da Jane, assim. A gente, quando está olhando de fora, às vezes a gente vê uma figura ou um movimento que aparece e fala, nossa, o sujeito apareceu de repente. Mas não é de repente, né? Tem toda uma movimentação subterrânea e subliminar que vai acontecendo e que vai criando adensamentos e que vai criando corpo e que vai criando massa até que cria um pico. E aí o Henrique Vieira aparece num comício de homenagem em memória a Marielle quando ela foi assassinada, e aí o vídeo viraliza, e aí todo mundo, quem é esse cara? E aí o cara vira uma referência. Mas o Henrique não existiria, por exemplo, sem a Igreja Batista do Caminho, sem aquela comunidade, da qual, inclusive, Camila Mantovani, que a Tatiane citou, faz parte. Uma comunidade que tem um trabalho extraordinário de mulheres estudando teologia feminista. Então, assim, eu estou citando esse exemplo, para mostrar como tem um conjunto de articulações que vão se dando no tempo e no espaço, para mostrar que esses atores não são atores que surgem isoladamente. E talvez, então, de novo, pegando a questão da bolha, talvez pesquisas como a minha e de outras pessoas, tantas outras pessoas que estão olhando por esse viés, talvez a gente tenha, em parte, um problema de uma certa cegueira criada por um viés, que cria uma certa falta de acesso, uma certa falta de possibilidade, lentes, óculos, para enxergar certos fenômenos. Mas talvez pesquisas também, ao mesmo tempo, né? Talvez pesquisas como a minha e de outras pessoas, que estão olhando para esses lugares. A gente tem aqui o Márcio Andrade, que não é cineasta e que também é um desses pesquisadores dessa rede. Talvez a gente esteja podendo olhar para esse fenômeno em processo de ganhar cor, em processo de ganhar massa. Chamou muito a minha atenção a maneira como nesse processo todo de quarentena, pandemia, essa profusão de lives e esse investimento, e pegando um pouco da pergunta do Zé Luiz, esse investimento tão maciço, essa multiplicação de eventos online, como isso teve um efeito de propulsor
e como teve uma multiplicação e um ganho de massa muito rápido nesses meses. Eu não sei o que vai acontecer à medida que esse processo de isolamento social se esvanecer, se é que ele vai se esvanecer. Mas é muito interessante ver como um certo setor identificado com certos ideais políticos, que são as pessoas que estão fazendo quarentena, que estão trancadas em casa, estão se entrecomunicando e estão reforçando, estabelecendo vínculos, e fazendo trocas, e reforçando e intensificando as trocas. E como isso, paradoxalmente, tem levado a um certo fortalecimento e a um ganho de massa desse campo. Acho que essa pergunta da Denise sobre o pessoal mainstream é muito interessante, porque o Henrique é um cara que fura a bolha e que aparece para pessoas que estão fora do campo, mas tem um conjunto de referências dentro do campo. Tem efetivamente as pessoas mainstream dentro desse campo. Como a Camila Mantovani, por exemplo, que a Tatiane citou. Que também furou a bolha, foi parar no Amor e Sexo, o vídeo viralizou, e aí tem um efeito que é importante também a gente chamar a atenção. Camila Mantovani é uma mulher negra, de pele clara, bissexual, jovem, evangélica, periférica. Henrique Vieira é um homem negro, evangélico, pastor. Camila teve que sair do país, porque foi ameaçada de morte. Então, assim, o quanto essa visibilidade também gera alvos justamente naqueles grupos mais vulneráveis, historicamente, socialmente, né? Amaral falou da questão do poder midiático de massa, não foi Zé Luiz, foi Amaral. Eu te sugiro, Amaral, uma autora, que é uma autora da comunicação, mas que também das ciências da religião, que é a Magali Cunha, Magali Nascimento Cunha. Ela tem várias publicações, é uma autora muito ativa no estudo da atuação midiática dos atores religiosos no Brasil. Tanto os que a gente chama de conservadores, quanto os que a gente chama de progressistas, um pouco menos. O foco dela, historicamente, tem sido nesses movimentos mais conservadores. Agora, então, eu acho que a pesquisar o contraponto entre a mídia de massa, que é muito visível e que é muito volumosa e que envolve recursos financeiros muito grandes, e o impacto em termos da democratização do acesso às tecnologias de informação e de comunicação proporcionado pelas mídias digitais. Tem muita gente pesquisando isso. A Magali Cunha é uma delas, especificamente no campo religioso. Que é uma discussão muito interessante, porque, ao mesmo tempo, ela vem arrastada, paradoxalmente, com o fenômeno das fake news, que se multiplicam nesse ambiente digital. Então, tem muitas questões aí para a gente olhar. Nesse sentido, é interessante lembrar que existe uma iniciativa, um projeto, chamado Coletivo Bereia, que, inclusive, uma das pessoas que estão à frente desse coletivo é a Magali Nascimento Cunha, como pessoa da comunicação, que é um coletivo de checagem de fatos e de fake news especificamente voltado para o meio religioso, para o meio evangélico. Eles se dedicam eles foram fundados, acho que eles começaram a trabalhar no ano passado, e eles se dedicam a dissipar fake news evangélicas, basicamente. Então, assim, é muito interessante ver como essas estratégias e essas linguagens vão sendo apropriadas e reconfiguradas. Tatiane, sobre a questão da disputa eleitoral, eu concordo com você, acho que os espaços, pessoalmente, como militante, eu acho que os espaços precisam ser ocupados e as disputas precisam ser feitas em todos os espaços, inclusive no espaço eleitoral. Pessoalmente, como militante,
eu tenho uma experiência de vir de um movimento extremamente contra-hegemônico, que é um movimento de católicos LGBT. E o meu aprendizado nessa trajetória foi que é preciso buscar alianças e convergências, e que é preciso muito cuidado para não olhar, por exemplo, como pessoa de fora das igrejas cristãs, olhando para elas, olhar como se elas fossem um campo monolítico. Eu acho que a sua pergunta, a sua inquietação, me remete muito a esse olhar de fora, vendo uma uniformidade onde ela não existe. E que, por não enxergar nada além por tender a enxergar essa uniformidade, pode não conseguir enxergar pontos de convergência e de aliança que podem ser aproveitados justamente para furar esse campo e essa hegemonia. O Horácio perguntou sobre a questão do estabelecimento de diálogos, inclusive acadêmicas, com comunidades, do diálogo com comunidades, inclusive acadêmicas reativas, né? Que é sempre uma questão. É muito interessante, e vários atores no campo se queixam, criticam, denunciam isso, como nos últimos processos eleitorais recentes, os atores têm vivenciado uma experiência de uma demanda por parte de um campo político eleitoral ou de atores de esquerda, progressistas de esquerda, no sentido de participarem do processo eleitoral. Assim, estamos em campanha eleitoral, chama o pastor fulano para falar aqui no nosso evento. Faz entrevista com o pastor, faz entrevista com a militante, faz entrevista com não sei o quê. E aí a queixa e a denúncia de alguns desses atores em certos momentos de como acabou as eleições, ninguém mais quer conversar com eles. Ninguém mais chama para nada. Então, uma certa percepção no campo de que existe uma abordagem que, em parte, é um pouco instrumental, ou muito. E que, com frequência, é uma abordagem tutelar. Assim, chama as feministas cristãs para falar aqui com a gente, mas vê direitinho que elas vão falar. Vocês vão falar isso, sabe? Tentando, assim, mostrar e apontar ou indicar ou delimitar de alguma forma essa gente religiosa que é vista com muita desconfiança. Mas a gente precisa deles e a gente precisa estabelecer, tem toda uma iniciativa do PT de estabelecer diálogo com evangélicos e tal, que gerou uma certa controvérsia recentemente. Como essas iniciativas vão acontecendo, eu tenho a impressão de que elas podem ser lidas como sinais desses esgarçamentos e dessa porosidade, dessa maleabilidade, e dessas trocas, né, e dessas tentativas de intercâmbio que ainda se dão muitas vezes ainda de uma forma muito tutelar, com muita suspeita, com muita desconfiança, mas me parece que essa desconfiança e essa suspeita e essas tentativas de tutela, assim percebidas, fazem parte do processo de diálogo. Fazem parte da possibilidade de uma escuta que começa a ir se dando e também essa escuta começa a ir ganhando corpo e se tornando possível. É muito interessante porque o Henrique Vieira diz verbalmente, verbaliza a expressão "eu faço uma teologia dos direitos humanos". E aí acho que isso tem um pouco a ver também com a pergunta da Tatiane, assim, como esses atores, quando eles vão penetrando nesse campo de fronteiras indefinidas, que a gente chama de campo político, e que se materializa assim mais claramente num campo eleitoral, de cargos no Estado, no governo, né, como a Tatiane mencionou,
como, e aí voltando à questão da possibilidade de alianças e convergências, né? Como eles podem trazer, eles procuram fazer. Nisso que eles chamam de disputas de narrativas, eles procuram fazer uma fundamentação de uma lógica pluralista, de uma lógica de superação de desigualdade, de uma lógica que vem se consensuando, se consensuando no dito mundo secular em torno da questão dos direitos humanos, com todas as suas falhas, porque existe também, e a gente não pode se esquecer disso, que o campo dos direitos humanos não é um transcendente, que também no campo dos direitos humanos e na linguagem dos direitos humanos existem contradições, paradoxos, reprodução, criação de novos ordenamentos, né? Criação de novas hierarquias. Em todos os campos essas disputas estão o tempo todo colocadas. Mas é interessante ver esses atores nesse campo tentando fundamentar uma lógica de superação das injustiças, de superação das desigualdades, de ampliação de direitos, de ampliação de acesso, com uma linguagem religiosa. E, por fim, eu acho, a pergunta que o Zé Luiz trouxe sobre a questão dos ataques, né, Zé? Eu acho que é isso, faz parte assim dos paradoxos. As mesmas ferramentas que dão acesso criam novas vulnerabilidades. E isso é a demonstração mais cabal, talvez, ou uma demonstração bem cabal de como essas movimentações não podem ser lidas de maneira nenhuma como unívocas e unidirecionais e livres de paradoxos. O tempo todo esse jogo complexo que a gente tem que ficar o tempo todo superando a tentação da simplificação, o tempo todo esse jogo complexo de entrelaçamentos e de apropriações e de reapropriações de estratégias. Nesse último mês de julho, a Rede Nacional de Grupos Católicos LGBT sofreu uma pequena propulsão da sua visibilidade, porque um padre chamado Padre Júlio Lancelotti, não sei se ele já chegou nas bolhas de vocês, que é um padre que trabalha com pastoral de rua há muitos anos em São Paulo e que trabalha com as pessoas em situação de rua na Cracolândia, ali naquela região central de São Paulo. Esse padre ganhou muita visibilidade nesse período de pandemia, porque ele passou a fazer as missas dele online e geral começou a assistir as missas do Padre Júlio. E ele ganhou muita visibilidade. E ele é um cara que adota muito esse discurso antirracista, pelos direitos indígenas, do movimento dos trabalhadores sem teto, pela habitação popular, da reforma agrária, do MST. Ele fala de todo mundo. E de um tempo para cá ele começou a falar dos LGBT também. E aí, nesse processo, uma pessoa da nossa rede entrou em contato com ele, falou do nosso trabalho e ele divulgou. E aí, de um dia para o outro, a gente que tinha 1.000 e poucos seguidores no Instagram, passamos para quase 5.000. Assim, em 48 horas. Foi uma disparada louca. Aí você fala assim, 5.000 seguidores é muito pouco para um perfil. É verdade, é muito pouco, mas era mais pouco ainda. E, de fato, foi uma propulsão. E aí acontece isso, assim, o paradoxo, né? A gente ficou mais visível, a gente começou a sofrer ataque. A gente entrou num radar. Então, teve uma celebração no domingo, agora, que os organizadores tiveram a ingenuidade de divulgar publicamente o link desse encontro, que foi no Meet, que sofreu uma invasão. Eu me tornei visível nesse processo e sofri uma agressão. Estou tendo que tomar uma medida judicial para promover, para processar uma página que postou uma foto minha com meu nome e falando de católicos LGBT como pedófilos e abortistas e adúlteros e não sei o que. Estou tendo que processar os caras.
Porque nesse processo de pandemia, eu, como coordenadora da rede nacional, comecei a participar de um monte de live, um monte de evento, não sei o que, a minha cara começou a aparecer, eu apareci no mapa. Então, assim, essa coisa de furar a bolha e aparecer, e se tornar um ponto nodal de uma rede, visibiliza a luta, mas também te torna um alvo. Como nós vimos, numa escala incomparável, evidentemente, com o assassinato de Marielle, que virou um alvo. Então, Zé, faz parte da complexidade do jogo. Tô vendo que os comentários rolaram aqui, eu estava falando e não dá para eu falar e ler ao mesmo tempo, senão me perco. A gente tem também mais 2 pessoas inscritas, Fabiana e Denise. Acho que a gente pode fazer dá tempo de fazer um novo bloco, né? Primeiro, Fabiana. Oi, gente. Tá me ouvindo? Sim. Eu não consegui aparecer aí porque deu um problema na câmera. Cris, eu sou a irmã Fabiana, que falou com você outro dia. Eu sei. Oi, querida. Que bom que você está aqui. Obrigada por ter vindo. Sim, eu que agradeço. Na verdade, você quase que terminou de responder minha inquietação agora, né, falando sobre os ataques, mas mesmo assim eu gostaria de dizer que, primeiro, de fato, você mudou muito a minha vida, o meu olhar sobre a comunidade LGBTQI+, não no sentido do preconceito sobre mim, mas a coragem de assumir na igreja e falar sobre a presença de vocês e tal. Mas o que eu quero dizer, assim, vocês falaram das bolhas e eu gostei demais da intervenção da Denise, da Jane, né? Quando ela falou sobre isso, porque eu acho que é uma inquietação muito nossa mesmo. E, ao mesmo tempo, em questão dessas bolhas, eu fico inquieta da gente falar sempre para nós mesmos. A Ivone Gebara vem muitas vezes, fui já a tantos encontros com a Ivone, mas parece que são as mesmas pessoas que estão nesses lugares e que não chegam no grande público da Igreja Católica, até porque ela virou um veneno, né? Depois que ela foi silenciada, ainda naquela época, sobre o aborto já. E o quanto que isso ainda afeta a nossa vida religiosa, porque agora, com a questão dessa menina, uma simples charge que eu coloquei nas redes sociais, o advogado da nossa congregação perguntou diretamente à Madre Geral se a congregação é abortista. E ela ligou para mim meia-noite, mandando eu tirar a charge e silenciou-me. Ela junto com o Conselho Geral da congregação. E assim foi muito difícil, porque eu fiquei indignada, como, claro, todos vocês, mas assim, a minha questão você fala muito dos movimentos que são conservadores, inclusive dentro da Igreja Católica são muitos, o Zé Luiz acabou de dizer sobre a questão aí de Curitiba, mas existem também os em cima do muro. Hoje eu vejo a vida religiosa muito em cima do muro, porque era hora da gente também mostrar o nosso profetismo, que é tão falado, e eu não vi hora nenhuma uma comunidade de religiosas, ou um grupo de religiosas como um todo, ter coragem de levantar uma bandeira como essa em nome da vida. E eu gostaria de fazer um apelo para vocês que são leigos, que estão aí nas igrejas, de provocar mais esses grupos que estão em cima do muro, que se dizem muitas vezes profetas, mas até quando isso não vem para nós como uma ameaça de tanto medo aí, essa hierarquia que continua a silenciar as mulheres invisibilizadas, como disse a Luz Marina, que é uma cristã evangélica. Então, provoquem outros setores que se dizem em cima do muro, que não se diz conservadores, mas num momento como esse se cala, sabe? Era essa a minha intervenção para você e agradecer de ter me acolhido nesse grupo que eu estou amando as falas. Obrigada. Sou irmã Fabiana, moro em João Pessoa.
Obrigada, Fabiana. Agora, Denise. Denise, microfone. No mute. Pronto? Ok? Sim. Cris, é uma colocação a partir do que você falou do padre Lancelotti, né? O padre Lancelotti, ele é razoavelmente conhecido, né? Já era em São Paulo, né? Claro, porque ele é uma figura polêmica, claro, em várias questões, né? Não sei, né? Que provavelmente ecoam dentro da igreja bastante, né? Questão de drogas, etc, etc. Mas a minha pergunta, a partir do que você colocou dele, é uma dúvida mesmo, porque ele, na pandemia, e antes, eu tenho a impressão, ele tem uma rede de alianças. Eu, por exemplo, contribuí com dinheiro, quer dizer, chegou aqui, chegou nacionalmente a campanha dele, né, de distribuição de alimentos na pandemia. Ele tem uma rede de alianças, como é que a gente chamaria? Leigas, né? Leigas, razoável, né? Na sociedade não religiosa, quer dizer, a minha pergunta para você é até que ponto você vê a rede LGBT como algo... Agora, eu acho que eu estou pegando uma coisa pelo avesso. Algo que tem um fechamento, que tem uma, vamos dizer, eu não sei como nomear isso, quer dizer, tem um certo cancelamento, quer dizer, ela se restringe e não parte para alianças interseccionais mais amplas. Eu acho que é isso que eu quero dizer. Ou mesmo de outro tipo. Ou seja, eu queria que você fizesse uma análise de dentro, quer dizer, você como ativista, né? Até que ponto... Porque o Lancelotti, ele se expande muito, né? Eu fiquei sabendo, quer dizer, através de entrevistas com ele, com jornalistas investigativos, né? Agora na pandemia, até que ponto existe essa expansão, quer dizer, e retomando essa questão da bolha, do fechamento, da restrição, e claro, da hegemonia, enfim, né, que você colocou, do conservadorismo, dos ataques, etc. Beleza. E tem uma pergunta também da Tatiana que ela escreveu no chat, Cris. Sim. 2 perguntas, né? Isso, perfeito. Não sei se alguém mais quer fazer alguma última. Bom, acho que não, né? Então, a Tatiana no chat perguntou, fez 2 perguntas, uma sobre o tipo de estratégia discursiva e como a narrativa de defesa da infância é instrumentalizada por parte dos conservadores e se tem um contradiscurso dirigido à infância na rede católica LGBTQI+. Respondendo assim, a resposta simples da sua pergunta é não. E eu acho que tem uma reflexão em cima disso, né? Que é como aponta, eu acho que é a pesquisadora de referência com relação aos usos, a discussão dos usos instrumentais da defesa da infância, a Vanessa Leite. Inclusive no apontamento que ela faz da maneira como mesmo nós, em oposição a eles, evitamos falar, por exemplo, nos direitos, na defesa, de uma maneira positiva, na defesa dos direitos sexuais das crianças e dos adolescentes. O quanto esse tema é um tema tabu, a ponto de mesmo nós evitarmos ao máximo essa abordagem e preferirmos
ficar num campo mais confortável, que gera convergências e alianças mais facilmente, que é o campo da violência sexual contra as crianças. E aí a gente para aí, né? Isso a partir de um posicionamento da Rosalind Peteschi falando da questão dos direitos humanos das mulheres de maneira geral, que historicamente tende a ser abordado da perspectiva da violência e não da afirmação positiva de direitos sexuais. E a Vanessa Leite pensa isso no campo dos direitos da infância e da adolescência, os direitos sexuais da infância e da adolescência. Então, não, nós não falamos em infância porque isso é muito perigoso. Falando como ativista. Porque isso cria muitas delicadezas e tem todo um discurso muito bem construído. E, efetivamente, como diz a Sônia Correia, os conservadores conseguiram, de alguma forma, se apropriar da categoria infância. Por exemplo, na questão do aborto, né? Quando chamam um feto ou um embrião de criança, eles conseguiram se apropriar dessa categoria de uma forma que é muito difícil construir estratégias que se contraponham de maneira efetiva. E isso tem a ver com um sentido mais amplo e mais arraigado na nossa sociedade do lugar da criança como local de reprodução de ordenamentos sociais e de gênero e sexuais, né? Na modernidade ocidental. A sua segunda pergunta, Tatiana, sobre uma experiência específica, foi articulada uma roda de conversa numa igreja em Niterói, você pergunta o que aconteceu porque essa roda de conversa foi cancelada. Eu não sei te responder essa pergunta porque eu só fui convidada e depois desconvidada. Então, eu não sei te dizer o que exatamente aconteceu em termos dos bastidores da organização, da negociação. Parece que começaram a fazer a divulgação do material, aí tinha lá no meio da divulgação do material uma figurinha falando de católico LGBT e rapidamente teve alguma reação e o negócio foi cancelado. Uma coisa que acontece. Essas coisas acontecem. Bem, acho que a pergunta da Fabiana e da Denise, de alguma forma, se complementam. São perguntas que a gente, como militante, se faz todos os dias, né? Sobre essas estratégias. Que estratégias a gente pode usar, de que maneiras a gente pode se articular. Começando pela pergunta da Denise, é muito interessante essa pergunta que você faz, Denise, porque acho que traz à tona a diferença entre você estar comparando o lugar de um padre, que, é um homem, 2, é branco, 3, está num lugar de autoridade, ainda que dentro da hierarquia católica, um lugar marginal, mas ainda assim um lugar de autoridade, que conseguiu se consolidar ao longo de décadas de trabalho como um ator relevante num campo progressista em São Paulo, junto a outros atores que se beneficiam e instrumentalizam e aos quais interessa estabelecer alianças com esse ator, porque ele pode falar desde um lugar religioso e dialogar com atores que também falam de um lugar religioso e que isso deposita nele uma certa autoridade, como ele foi consolidando esse lugar, tanto junto a aliados quanto a opositores. A gente teve recentemente um candidato a alguma coisa, a prefeito em São Paulo, que citou ele numa entrevista, dizendo que ele quer, como candidato a prefeito, revitalizar o centro histórico de São Paulo, mas que é pedra no sapato, é a culpa do Padre Júlio. Porque ele fica lá alimentando aqueles moradores de rua. Está tendo uma disputa muito intensa em São Paulo em torno da questão da habitacional e das pessoas em situação de rua, né? E o Padre Júlio está muito no centro desse furacão, por causa da atuação dele no centro da cidade. E aí é interessante observar como atores também precisam se referir a ele, tanto como aliados, como compositores. O cara se constrói como candidato a prefeito atacando o Padre Júlio, e isso cria identidade para ele. E vai fortalecer ele, vai ser capital político para ele dentro de um determinado campo, que interessa a ele, a esse candidato.
Em contraponto com isso, você pega um grupo, um conjunto de grupos de atores que são marginalizados e mesmo excluídos e mesmo expulsos, que são a mosca do cocô do cavalo do bandido dentro da Igreja Católica, que são as LGBT católicos. Que até têm aliados padres, mas esses aliados padres não podem aparecer e não podem se tornar pessoas públicas, porque eles vão ser deportados para Timbuktu, se eles fizerem isso, ou silenciados, ou, como a Fabiana falou, calados, como a Ivone Guevara, que é uma referência mundial da teologia feminista, foi silenciado, ou o próprio Leonardo Boff. Então, você tem esse grupo de atores que tentam se articular desde uma perspectiva de marginalizados dentro do cristianismo e catolicismo e leigos, e que tentam construir um lugar como leigos, que seja um lugar legítimo e um lugar de fala que seja um lugar de fala autorizado. Nesse sentido, tem um trabalho de estabelecimento de intercâmbios e trocas e diálogos, tanto para dentro da Igreja Católica como para fora da Igreja Católica, que é muito delicado. Até porque, como atores leigos, existe esse olhar de fora, de olhar para um ator que chega lá e fala: eu sou gay, eu sou católico, eu sou lésbica, eu sou católica, e as pessoas olham e falam: gente, é doido. Tem um lugar de deslegitimação, tem um lugar de desautorização. Tem esse lugar de desconfiança que apareceu na pergunta do Horácio, e de suspeita. Então, tem muita construção para ser feita. Então, assim, até existe, respondendo a sua pergunta, Denise, uma estratégia de expansão, porém, é uma construção que se dá desde outros lugares, é uma consolidação e um ganho de massa e de corpo que vai sendo feito desde um lugar muito específico, que é muito diferente do lugar do Padre Júlio, por muitas razões. E eu acho que isso toca um pouco a pergunta da Fabiana, né? Eu entendo, irmã Fabiana, a ansiedade, e como militante sofro com ela, dessa percepção de que a gente fala para convertidos. Mas isso não é só na igreja, isso também é nas esquerdas, isso é também nos progressistas, isso é também na academia. A gente tende, e aí volta para a primeira pergunta que foi feita, que é a pergunta da bolha, né? Como é que a gente sai da bolha? Mas eu entendo que isso fala de um processo de construção de posições, de construção de discursos e de consolidação de práticas. São negociações, são tensões, e é um processo que vai ganhando corpo paulatinamente. Nós que estamos aqui hoje somos fruto de uma multidão de pessoas, de atores, de grupos, de movimentos, de linhas de força que vieram antes da gente, que se materializam onde nós estamos aqui agora. E nós somos pontos dessa rede que gera movimentos e forças e cria corpo mais para frente, que provavelmente a gente não vai ter nem consciência. Mas é assim que as coisas funcionam. E isso aqui eu estou falando claramente como ativista e como pessoa. Enfim, não sei se deu para contribuir aí com as perguntas que foram levantadas. Perfeito, Cris. Parabéns e obrigado novamente pela excelente apresentação, pelo debate. Eu que agradeço pela paciência de todos vocês de estarem aqui há 2 horas. E quero agradecer também todo mundo que participou, né, que esteve presente. Espero ver todo mundo novamente na sessão de outubro, que é dia 9 de outubro, né, e também nos demais eventos do clã. Então, acho que é isso, a gente pode encerrar. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Obrigada. A gente tá pendente a comemoração. Obrigada, gente. Valeu. Foi ótimo. Parabéns, Cris. Tchau, tchau.
Valeu. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Até breve. Valeu, Cris. Beijos. Beijo.